Não escreve. Estamos esperando aí entrar no ar, então, daqui a pouco estaremos no ar. Deixa eu baixar aqui. Já estamos prontas aqui, 17h05. Sempre tem um probleminha na internet, um probleminha que a gente consegue corrigir, principalmente quando nós temos o Vicente na produção desse programa. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mas saúde diferente, saúde da boca. Saúde que a gente está querendo cada vez mais em pandemia, mas mais do que isso, uma saúde. Sabe que está dando eu vou ter que desligar, sabe? Que eu tô com o meu WhatsApp ligado e ele tá dando um barulho aqui. Agora melhorou, né? Tava dando um barulhinho no meu WhatsApp. A saúde que nós vamos falar, né? Além de falar tanto tempo aí da pandemia, nós vamos conversar hoje sobre saúde bucal. No dia 31 de maio foi o dia da conscientização do câncer bucal. E hoje nós trouxemos para conversar conosco ela, que é dentista, a doutora Tatiana Beltrame. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Tudo. Tá me escutando bem? Estamos escutando bem. Estamos vendo aqui. Eu acho que está tudo ok na nossa live. Um prazer te ter conosco, Tatiana, porque é um assunto muito importante e que muita gente não tem o mínimo conhecimento. Quando tu me falaste sobre o dia da conscientização bucal, eu fiquei bem impressionada, porque mesmo nós que estamos quase sempre no dentista, que são pessoas que acabam tendo bastante conhecimento, né, que se cuidam tanto física como mentalmente, tem muita gente que tem dúvidas e nem sabia que isso era tão importante, né, uma doença que mata tanto quanto outros tipos de câncer. Tu me dissesse, é o 5º câncer que mais mata no Brasil. Por isso, a nossa live para deixar os nossos internautas sabendo o que fazer e como poder prevenir. Vamos lá, doutora. Sim. Vamos lá, Nádia. Então, tu sabes que os dados que eu vou te dar todos são do INCA desse ano, tá? E o Brasil já é o 3º país do mundo com mais casos de câncer de boca. E só são diagnosticados quando já está com 70% da lesão, na gravidade da lesão, ou seja, tem muita pouca prevenção neste câncer, né? E sendo tão fácil de prevenir, porque a maioria vai no dentista, né? Claro, dentro do possível, fazer alguma prótese, uma restauração, só que os dentistas não têm como é que eu vou dizer, o hábito de olhar a boca do paciente. Então, eu acho que isso é um dado bem importante, que, inclusive, os pacientes que estão nos escutando têm que pedir para o meu colega, para o dentista deles, dar uma olhada na minha boca. Né? Isso é o número 1. Não os dentes, a boca mesmo, gengiva. Lábio. O lábio, então, a boca? Sim, sim. O câncer que mais acomete na cavidade bucal é o lábio inferior, tá? Na boca, dentro da boca, é na língua e nas bordas e no assoalho da língua. Céu da boca também pode ter, na gengiva, mas o mais comum, 70%, é no lábio inferior. Bom, o que a gente tem que falar, que eu acho extremamente importante para quem está nos escutando? Geralmente, a gente conhece sempre tem uma pomadinha que eles adoram, o Nebacetin, né? Já chegou paciente para mim, tô com uma lesãozinha, tô passando o Nebacetin e não cura. Tô fazendo um bochecho com o chá que me ensinaram. Então, assim, lesões de boca que tem sangramento,
não tem dor. Isso é que é muito importante as pessoas se darem conta. A lesão de câncer de boca inicial, em estágio inicial, não tem dor. E é uma lesão simples. Pode ter umas manchas na boca, pode ter umas manchas na bochecha. No lábio, começa com uma ferida. Depois a gente pode mostrar algumas imagens. Mas parece uma afta no lábio. E as pessoas acham que é uma afta, que é uma herpes, que é alguma coisa mais simples, e vai passando creminhos e não vai atrás ou de um otorrino ou de um dentista. Bom, por que tanto no lábio e por que tanto, principalmente no Brasil, onde mais acomete essa lesão de câncer é na região sudeste? Por que na sudeste? Por quê? Sim. Muitas pessoas claras, de olhos claros, de descendência europeia. Tá? Então, uma das, como é que eu vou dizer assim, uma predisposição a ter o câncer de boca, homens, geralmente assim, é 70%, 80% mais nos homens. Esse ano eles estão fazendo uma estimativa de 16 mil casos de óbitos, sendo que 11 homens, 5 em mulheres. Bom, que acontece? Pessoas claras, então, de olhos claros, lesão inferior, por causa do tabagismo, tá? O que é do tabagismo? A quantidade de cigarros, então, a própria cigarro é leve, ok, mas o tocar no lábio, o quente do cigarro e as milhões de químicas que tem no tabaco, isso são fatores como é que eu vou dizer, predisponíveis a ter a lesão de câncer, tá? Entendi. Tu sabe que me apareceu, eu vi um caso de um homem moreno, e fui conversar com o professor, era um câncer de lábio, num senhor de pele negra, que é difícil, né? 70% em pessoas claras. A quantidade, ele fumava de 30 a 40 cigarros por dia. Nossa. Então, o mecânico de tocar no lábio, o quente do cigarro, as químicas e um fator genético que provavelmente ele tem, desencadeou essa lesão de câncer no lábio. E me diz uma coisa, doutora Tatiana, o câncer de lábio, bucal, enfim, seja no lábio inferior, seja nas bochechas, por dentro, embaixo da língua, como a senhora falou, ele é hereditário? Não, ele não é hereditário. Genética é uma coisa, hereditário é outra. O hereditário que a gente diz que passa seria assim: tem pessoas que têm cabelo, homens. Quando o pai tem cabelo dentro do ouvido, o filho vai ter cabelo dentro do ouvido. Calvície, isso é hereditário, então isso vai passar de geração para geração, tá? O câncer, sim, tem que ter fatores genéticos. É um pouquinho diferente. Não significa que o pai teve câncer de boca, que o filho ou a filha terá, tá? Então, isso não quer dizer absolutamente nada, né? O que eu sempre falo muito, assim, e a gente vê, principalmente os agricultores, o pessoal do interior, que está na lavoura, que fuma o cigarro de palha, geralmente vem os italianos, os alemães, que estão no nosso interior. Sol. Sol é um grande fator de risco do câncer de boca, Nádia. Um grande risco. Tu sabe que eu tenho uma colega, ela tem origem italiana e ela é dentista. Ela teve um carcinoma, ou seja, um câncer, foi carcinoma, acho que foi, do refletor da luz do dentista. Nossa, de tanta exposição ali naquela luz. De tanta exposição, exatamente. E é mulher e não tinha 40 anos na época. Né? Então, assim, isso a gente diz, são possibilidades, é onde a gente nota... Sai da curva, que sai da curva, Exato. Não estava... Ganhou na loteria, para o lado ruim, né? Isso. Olha só, a Ângela Nunes, ela que é guarda municipal, está nos ouvindo, está mandando um abração para você, Tatiana. Opa, obrigada. Tem o pessoal de Passo Fundo, Jair dos Santos, está pedindo aí para mandarem um abraço para Passo Fundo, um abração para Passo Fundo. Um abraço. Aí. E temos aqui várias pessoas já
nos assistindo nessa live. Pode fazer perguntas, viu, pessoal? Claro. A doutora Tatiana, para que a gente possa aqui dirimir todas as dúvidas. Doutora Tatiana, a senhora me mandou algumas fotos. Quem sabe a gente coloca aqui, Sim, até para o pessoal ter uma noção do que é efetivamente, o que nós estamos falando, né? E pelo que eu entendi, pode começar com uma feridinha muito pequena e que pode acabar se alastrando mais, né, ainda. isso. Aqui, vamos ver se o pessoal consegue enxergar. Ó, então aí é um câncer de lábio inferior na fase inicial, quer dizer, nem tão inicial. Ele já deve estar algum tempo ou não fazendo nada ou passando alguma pomada que o vizinho disse, passa a pomada que melhora. Por isso que eu brinquei com o Nebacetim. Né? O pessoal, quando tem alguma lesão de pele ou lábio, passa Nebacetim. Essa partezinha aqui inferior ali, né? Isso. E não tem dor, Nádia. Geralmente os bordos são endurecidos e ele não tem dor. Então, a pessoa fica despreocupada, não está doendo, aí é que tem que se preocupar. Outra vez eu melhoro, viu, gente? A gente não sabe ainda botar foto aqui, mas estou mostrando. Um pouquinho assim. Acho que é a mesma, não é a mesma? É a mesma. Acho que é a mesma. Esse aqui, que engraçado, que parece uma queimadura de sol. Mas não deixa de ser. Então, olha só, pode ser uma queimadura de sol, tu falaste muito bem. Como pode ser uma queimadura do próprio... Não precisa ser só cigarro, pode ser charuto, cachimbo, tem aqueles elétricos novos. Tudo que está esquentando essa região em grande quantidade vai desenvolver, se a pessoa tem essa predisposição, o câncer de lábio inferior, que é o 70% é onde mais dá o câncer de boca. Esse aqui, que ruim que eu não estou conseguindo mostrar. Essa é na língua, dá para ver. Na língua. Na língua, o que acontece muito? Isso é importante o pessoal escutar. Muita gente deixa dentes fraturados, os molares inferiores. Não tá doendo. Ninguém vê. Só que muitas vezes o trauma de um dente fraturado pode fazer uma lesão de câncer também. E aqui parece bem, nesse da língua, parecia uma afta, né? Exatamente, só que a afta dói. Aí a gente faz um diagnóstico. A afta vai doer sempre. O câncer de boca, o câncer de língua não dói. Ó, ali é o início e um estágio final de câncer de lábio inferior. Então, assim, ó, como é que uma pessoa que está vendo a boca assim, eu vou te dizer, Nádia, eu já vi casos de livro que o lábio inferior chega a dobrar de ferida, de lesão, e a pessoa... Esse aqui, ó, parece, né, que tá bem ali na parte interna, assim, né? Essa aqui, né? Isso é leucoplasia. Isso é uma lesão pré-câncer, ou seja, ela pode se transformar num câncer, ainda não é. Mas o cirurgião dentista já tem que estar de olho nessa lesão, né? Tu vê que não tem ferida, não tem dor, é só uma mancha. É bem importante aquela ali. Parece também que é outra língua, ó, mas tá bem... É uma língua. Olha ali. Essa aí já está num caso. E tu sabe que os casos sempre aparecem assim, quando já tem 70% do câncer já foi desenvolvido. Aí é mais difícil, porque quando é no início, a gente faz uma biópsia, às vezes a própria biópsia já é o tratamento. Entendi. Né? Aí vai ter que investigar se tem raiz, para onde é que foi. Então, no início, daqui a pouco, só com biópsia, radioterapia e quimioterapia, a gente consegue o tratamento eficaz desse câncer. Olha só. Né? Então, a pessoa acha que pegou muito sol, que se machucou. Isso aqui a gente tem que tirar praticamente quase todo o lábio. Tem que tirar tem que tirar o lábio inferior. Nossa. Sai tudo, a pessoa fica sem. E tem muito no nariz. Então, tem pessoas que tem que botar prótese nasal, porque a lesão foi no nariz e não tem mais. Só tirar um pedacinho para biópsia não adianta. Provavelmente, eles tiram o nariz todo. Mas começa na boca e pode ir para a área respiratória também? Sim, quando começa no palato, tá? Certo. Eu estou falando de uma outra lesão. Certo. Eu só estou te mostrando que quando tem lesões de câncer no nariz, dependendo do tamanho, se remove toda essa parte externa nasal.
fica muito feio. Entendi. Fica muito feio. Entendi. Né? Então, e a dor, o paciente vai ter dor nesses casos que tu mostraste, quando já está muito agressivo, já está muito desenvolvido. Ali no início, na língua, a pessoa diz que está machucando, né? Uma prótese mal adaptada. Né? Então, no interior, tem muita gente muito simples, que usa muita dentadura. A dentadura quebrou, elas resolvem colar elas mesmas para não gastar, porque muitas vezes não pode. Né? Então, ali a fratura, a junção não ficou boa da prótese, começa a lesionar a bochecha, começa a lesionar o céu da boca. Então, assim, são vários fatores, a gente não pode dizer só o tabaco, Sim. o álcool. Pois do tabaco estão perguntando aqui, doutora, quais os riscos da boca e os dentes em relação aos cigarros eletrônicos? O mesmo? O mesmo, lógico, porque vai ter o quente, vai ter a parte mecânica de tocar, vai ter aqueles elementos químicos. Olha, tem mais de 20 mil químicas nesse tipo de tabaco. Então, todos, nenhum a gente pode dizer que é menos ruim. Todos são péssimos para isso. Se ainda agregar isso, álcool, pessoa clara, menos de 40 anos, origem clara, aumenta muito a chance, né? Não significa que vai ter, né? Então, a gente vai contar com a genética também. Sim. Tá? Como a pessoa que é morena que está nos assistindo. Ah, não, mas eu sou morena, eu sou mulher, eu tenho 35 anos, mas eu fumo horrores. Opa, pede para o dentista investigar a boca. Não custa, é 1 minuto. Levanta a língua, olha as bochechas. Os dentistas não estão acostumados. A própria pessoa pode fazer essa inspeção, assim como as mulheres fazem na questão do câncer de mama, um autoexame. O que a senhora diz que pode acontecer isso, da própria pessoa fazer essa investigação, ou tem algum espaço, de repente ela não vai conseguir olhar tanto, né, em alguma parte da boca? Sim. Geralmente, quando é no lábio inferior, é muito mais fácil a própria pessoa se diagnosticar. Geralmente, é quando a gente pega muito sol na praia, não machuca aqui. Em mim sai uma aftazinha quando eu pego muito sol, tá? Só que a afta dói. Então, a pessoa que está com uma feridinha há mais de 15 dias, que não está cicatrizando, aí ela tem que se preocupar. Agora, ela se Nádia, tem pessoas que eu digo, tu viu que tu tem aqui 2 dentes quebrados? Ah, eu não vi. As pessoas não olham. Olha o do outro, né? Olham. Eu digo, as pessoas gostam de olhar no outro, não olham em si, né? Sim. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Luiz Hubert, que está sempre me seguindo aí. Muito obrigada pelo carinho, Luiz. Para o Milton Alves, que está aqui também nos acompanhando. Jairo Severo, dando parabéns por a gente trazer à tona esse tema tão relevante de saúde pública e muitas vezes esquecidos pelas autoridades de saúde. A Liane Bertamoni mandando boa tarde. O Jair dos Santos, o Vinícius Lima, o Ted Eduardo Lima Farias, o Dorir. Enfim, gente, eu vou falando aqui em vocês, conforme vocês vão entrando, tá? Olha, e tem outra pergunta, o pessoal tá bem interessado. Opa! Eu tinha dito que essa é uma pauta muito interessante, porque inclusive na saúde pública, muitas vezes são oferecidos o médico, o enfermeiro, e na questão do dentista da saúde pública, né? Muitas vezes é esquecido pelas autoridades que a questão bucal é algo muito importante, não apenas para a aparência da pessoa, para boa fonoaudiologia, né? Para falar. Para mastigação, né? Exato. Sim, Nádia. Olha só, ele está perguntando, doutora, a afta pode se tornar um problema maior? Não. A afta, a gente não sabe. A afta, ela tem, a gente chama de a etiologia dela, ninguém sabe. Pode ser por estresse, pode ser por comida muito ácida, pode ser porque ficou nervoso por algum momento. Não vai se transformar num câncer. Não tem nada a ver a afta com câncer de boca, tá? Agora, tem que ter noção que a afta dói.
câncer em fase inicial não dói. A afta, em 15 dias, até antes, ela fecha. Câncer em 15 dias não cicatriza. Então, é bem objetivo, é bem claro as diferenças de afta para câncer, né? Então, não dá para se assustar. Eu tenho aqui, não é câncer. Não, e a outra, não se dá diagnóstico só fazendo a parte clínica. Não, né? Não dá. Eu, pelo menos, a gente não pode assustar um cliente, porque daqui a pouco nem é. Mas a gente tem que alertar aquela luzinha vermelha. Opa, né? Tem todos aqueles fatores. Fumante, alcoolista, a idade, a cor, de repente a família já alguém teve câncer de boca, né? Aí sim a pessoa tem que começar a se preocupar. Agora, a afta não se transforma em câncer. Isso aí fica tranquilo. Ela não evolui para o câncer, ela tende a... Não. Tá. Outra pergunta aqui, primeiro, super fã Roberto Fortes mandando abraço. A Sueli Viana, de Caxias do Sul, também tá ligadinha na gente aí. Olha, Caxias e Passo Fundo já vão poder compartilhar essas informações aí da doutora Tatiana. O Jairo Severo está perguntando se a Covid-19 pode apresentar sinais prévios na mucosa bucal. Eu não ouvi nada, mas enfim. Não, ele não apresenta, mas é bom saber o local que ele fica na boca é na língua. Então, higienizar muito a língua, até para evitar o contato durante a fala, por causa das gotículas de saliva, tá? Mas não tem nada a ver o Covid com o câncer. O que tem a ver com câncer, e na época da minha faculdade não existia, até fui dar uma olhada nos meus livros, é obesidade. As pessoas obesas também já é um fator de risco para o câncer de boca. Isso é novo, né? São dados mais recentes, que eu não sabia, né? Então, como a doença Covid-19 tem também as pessoas que obesas ou fora de forma, ou que não se alimentam bem, no câncer de boca, hoje, o INCA já diz que é um fator de risco. Isso é novo, eu também não sabia. É bem interessante. O pessoal está perguntando o que é o INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Então, o INCA é que nos passa os dados mais atuais, mais corretos, né, verídicos, em relação a... Se entrar ali no Google, tu vai ver de tudo, de boca, de pele, enfim, eles dão estimativas, eles dão números, porcentagens, é bem interessante. E o que eu falei no início, né, eu vou repetir, até que a doutora Tatiana tinha me passado antes, que o câncer bucal é o quinto que mais mata dos cânceres, isso? Isso. E aquilo que eu te falei no início, no Brasil, aliás, o Brasil já é o terceiro do mundo que mais tem lesões de câncer de boca, né? E região sudeste é a maior que tem, exatamente pela cor das pessoas, né? Pela descendência das pessoas. Então, e mais no sul, quanto mais aqui no sul, mais casos a gente fica sabendo, aparece para nós de câncer. É bem triste. Tem o chimarrão também, mas aí a gente vai estar falando, né, do pescoço para baixo. Sim. Mas o chimarrão, aquela água quente, eu não sei, eu não posso te passar dados que daí sai da minha área, mas câncer de laringe, faringe, muito pela água quente, né? Pela frequência da água quente e pela água quente. Então, aqui no Sul, a gente é, infelizmente, privilegiado com esse tipo de lesão. Ficamos mais vulneráveis, né? Nessas questões, se a gente não se cuidar. A dona Gilda, do Jardim Medianeira, está perguntando também. Dona Gilda é uma grande amiga, Gilda Antunes Pinto, é uma queridona nossa. A doutora, por que os dentistas não costumam avisar que pode ser perigoso extrair um dente? A minha mãe extraiu um dente e 14 dias depois veio a óbito devido a uma bactéria que se alojou no coração. Tá. Na verdade, o problema não foi a extração, tá? Talvez o que possa ter acontecido é que ela não comunicou ao dentista
ou o dentista também não perguntou, enfim, a gente não sabe quais as lesões que ela teria já, lesões crônicas, tá? Extrair dente não leva a óbito. Ela deveria já ter uma bactéria muito agressiva, tá? No momento da extração não aconteceu nada e depois, provavelmente, ela foi se alastrando pelo sangue, né? Ela deve ter falecido disso. Então, assim, não tem nada a ver extrair dente, tá? Ela já deveria ter algum problema prévio que junto com, imagina, a gente extrai um dente, mesmo dando pontos, a gente tem uma janela ali, a gente tem uma janela aberta para o resto do corpo, tá? Então, provavelmente, aliás, com certeza não foi a extração que levou ela a óbito, ela já tinha uma doença pré-estabelecida no organismo dela. Tá certo. A Vânia Adam está também aqui conosco, o Gesoel Machado, o Roberto Fortes, a Maria Heloísa Marques Pereira, a Litiele, o Caco Garcia, Selva, Caco, coisa boa. Doutora, deixa eu perguntar outra coisa. Há assim como na pele, né? Quando a gente diz, olha, não se exponham tanto ao sol, usem o protetor solar com filtro acima de 30. Na região da boca, a gente tem alguma prevenção que possamos fazer para não adquirir, enfim, o câncer bucal? Ótima pergunta. Sim. Então, assim, para os trabalhadores que estão, pessoal do correio, agricultores, pessoal de obra, que está sempre no sol, existe um batom, né, com tem fator 30, 40, 50. Passar muito protetor, usar boné, né? E aparecer uma lesão, qual é a prevenção? Ir para o dentista, né? Eu te diria que seria isso. E diminuir o cigarro, o tabaco, enfim, né? Charuto, algum vício que a pessoa tem de fumar alguma coisa, tem que abandonar. Entendi. Acho que seria isso. Outras perguntas aqui, olha, tá bombando as perguntas para a doutora Tatiana. A doutora Tatiana, já vou dizer, ela atende ali no Shopping Barra, aqui na Zona Sul, ó. É a minha dentista. Se vocês acharem que tá ruim, linda, vocês reclamem para ela, tá, gente? Minha modelo. Quais os cuidados em tempo de Covid para ir ao dentista? As pessoas, e a gente já tinha conversado, estão com muito medo de ir ao médico, de ir ao dentista, pensando que sair de casa, esse fica em casa, e as pessoas estão achando que não pode nem ir ao médico. Tem pessoas morrendo com doenças cardíacas dentro de casa porque tem medo de ir ao médico consultar. A pergunta é, então, e ao dentista? Tem algum problema? Tá. O que pode fazer? Enfim. Tá. Então, é o seguinte, eu acho que é o momento da gente ter bom senso, né? Então, assim, a maioria das clínicas e consultórios não foi só agora pelo Covid. Sempre, desde a faculdade, nós aprendemos e fazemos isso no consultório. Limpeza do material com autoclave, Propé, nós trocamos com isso filme aonde a gente toca, álcool 70, óculos, gorro, enfim. O nosso protocolo mudou muito pouco. Então, quando eu digo bom senso, é uma pessoa de risco, ela está com muita dor, ela está para fazer um tratamento endodôntico canal, vai ao dentista. Agora, ela é do grupo de risco, mas ela não está com dor, ela está bem, não precisa vir agora, né? Quando eu digo bom senso, é isso. Agora, está com dor, não está? Ou o pessoal que não é do grupo de risco, tem que ir, né? Lógico, eu vou me cuidar, a pessoa também não vai vir se sentindo com algum sintoma, isso eu falo muito para os meus pacientes. Está com algum sintoma, me avisem, não vem. A gente está aumentando o intervalo das consultas, isso é muito importante, tá? Então, assim, o vírus fica muito tempo no ar, e o que acontece aqui com a gente? Quando a gente usa aquela maquininha, nós chamamos de alta rotação, ela expulsa muita água, muito ar em toda a região do consultório. Então, os cuidados, tem que estar com as janelas abertas,
se a gente vai atender algum paciente de risco, tentar só atender ele naquele turno, né? Porque o resto, Nádia, a gente sempre fez, né? Então, assim, não precisa ter medo. Se tu está num tratamento e realmente precisa, vai tranquilo, vai tranquilo. Eu vou te dizer assim, ó, pouquíssimas pessoas eu pedi para não vir, porque queriam vir, disse, não, vamos esperar mais um pouco, o teu caso não é grave, e outras que são, inclusive, tem uma paciente minha que acabou agora de fazer radioterapia, ela está vindo, vai ser só ela que eu vou atender. Então, assim, é maravilhoso, a gente não pode, até porque essas pessoas têm que estar se sentindo bem, têm que estar com a saúde oral saudável, tem que estar sorrindo bem. Isso também é qualidade de vida, isso também vai aumentar a tua imunidade, né? Claro. Aí a pessoa está ali, não consegue se alimentar, os dentes estão feios, não consegue sorrir, não consegue deglutir direito. Para quê? Aí a imunidade vai baixar. Então, eu acho que tem que usar o bom senso, né? Agora, se a pessoa não é... Acaba sendo um sofrimento a mais até para a pessoa, né? Eu acho assim, que esse é o momento de pensar, eu vou ao médico, eu vou ao dentista por uma questão estética ou por uma questão de necessidade na saúde. Se for necessidade, a pessoa não pode deixar de ir, de comparecer, sempre com a máscara, usando gel. A gente sabe que os consultórios, antes mesmo da Covid-19, já tinham todo esse cuidado de higienização, os próprios médicos e dentistas, que é o seu caso, doutora, usando a máscara, usando luvas descartáveis, óculos, né? Inclusive, muitas vezes, no paciente e no dentista. Então, essa palavra que a doutora falou, de bom senso, é que nós temos que ter. Aguenta o coração, se quer ficar bonita. Eu sei essa paciente aí que quer arrumar. Vou contar para os internautas aqui, porque eles gostam da fofoca. É a minha mãe que queria botar uns dentinhos ali, umas lentes de contato. Queria botar lente de contato nos dentes para ficar mais bonita ainda. Só que ela é uma pessoa do grupo de risco, ela tem 72 anos, é diabética, terminou agora uma radioterapia porque teve câncer de mama. Então, tivemos quase que algemar a minha mãe dentro de casa e a doutora Tatiana não queria ver ela nem pelo telefone. Bem isso, falaste tudo. Não queria, e ela super bem, né, Nádia? Não, mas eu vou, comigo tá ótimo. Não, eu não vou abrir a porta para ti, tu não vem. Mas conseguimos, né? Graças a Deus conseguimos, e agora a gente vai tocar ficha e vai ficar mais linda ainda. A Maria Heloísa, bom, primeiro a Simone Braga está mandando aqui parabéns pelas excelentes orientações, dando parabéns à doutora Tatiana pelas explicações, nada muito com palavras difíceis, bem básicas para nós podermos entender. E a Maria Heloísa Marques está aqui com uma indagação. Doutora, sou protética e o laboratório está parado desde o dia 20 de março. Tá difícil, não é? Um abraço. Pois é. Qual é o nome dela? Maria Heloísa Marques. Bah, Heloísa, mas vamos voltar, né? Os meus já voltaram, com muito cuidado. Claro, eu não sei como é o protocolo de vocês, mas eu já mando os meus trabalhos desinfectados, eu mando todos eles fechadinhos. O meu laboratório já voltou, né? Estão indo um pouquinho mais devagar, porque eles estão fazendo, como é uma equipe, não é um só, eles estão fazendo, tipo, troca de turnos, num dia vai um funcionário, no outro, então está um pouquinho mais devagar. Mas eu acho que, né, nesse momento tem que abrir, Heloísa, eu acho que é a hora e vamos lá, não dá para parar, não. E é saúde, pode, né? E é saúde. Boca é saúde, é um todo, né? Não adianta arrumar só o coração, tem outras coisas para arrumar também, né? Nádia, ela só tem que cuidar também, todos esses cuidados que o dentista tem no consultório, o laboratório tem que ter também. Porque se no laboratório eles não têm, bom, no meu caso, chega aqui, eu mesmo já sabendo que eles já fizeram uma pré-desinfecção lá, eu faço outra aqui.
né? Porque não adianta a gente cuidar tudo aqui e vem uma peça de fora e a gente vai botar na boca da pessoa. Então, é muito, muito importante que o laboratório esteja em total sintonia com a clínica ou com o consultório e estejam falando sobre esse assunto, né? Porque senão não adianta. Aí é infecção cruzada que a gente chama. Tá? Imagina, é um perigo, né? A Rita, que é da área da saúde, está nos assistindo, dando parabéns. A Sueli de Caxias, eu acho que eu já cumprimentei, uma doce, uma queridona lá de Caxias do Sul. Roberto Fortes, que é o super fã. O Caco Garcia. Tem mais uma pergunta. Doutora, qual o tratamento aplicado em pacientes com câncer de boca? Bom, é aquilo que eu falei no início. Primeiro, a gente tem que fazer o exame clínico e se a gente tem alguma dúvida, vamos fazer a biópsia. Muitas vezes, só a biópsia, que já é uma cirurgia, a gente tira aquele pedacinho que a gente está achando, isso quem faz é um buco, tá? Não é um clínico, é um buco maxilofacial. Tira, faz a biópsia, se der positivo, é maligno, aí a gente passa para um cabeça e pescoço, que vai dizer a necessidade ou não de radioterapia ou quimioterapia. Agora, em lesões mais agressivas, ou o próprio buco opera, ou manda para o cabeça e pescoço, mas geralmente é o cabeça e pescoço que vai dar esse prognóstico do que vai ser feito, se vai ser com rádio, com químio, porque só às vezes a própria biópsia já resolve, por isso que é tão importante ser precoce esse diagnóstico, né? Porque até em termos até de estética, né? Tu imagina, eles têm que tirar uma margem de segurança. Então, não é só aquela lesão, eles têm que tirar um pouquinho mais. Então, quanto menor a lesão, menor essa incisão para tirar essa margem de segurança e esteticamente não vai atrapalhar. Agora, quando já tem uma lesão maior, tem que fazer ainda desenvolver essa incisão maior de segurança, muitas vezes deforma o rosto e a face de um paciente. Claro. Né? Então, mais uma vez, então, a pessoa se observar, pedir para um familiar, um amigo, ficar também observando para a pessoa. E quanto antes for detectado, melhor, e o resultado é 100%. Sim, é 100%. Tem tratamento. Diagnosticado cedo, tem 100%. Tem que ver se não está inchado os linfonodos. Então, assim, tem muita coisa, né? Se a gente começar a falar, daqui a pouco a paciente ou quem está nos assistindo tem alguma coisa e vai se assustar. Então, é bom não falar muito, porque na maioria das vezes não é nada, tá, gente? Tá? Só que se está dentro desses fatores de risco que eu falei, e tem casos na família, pede para o dentista, tu pode ir numa sessão só para pedir, olha a minha boca, né? Ver se tem alguma coisa mal adaptada, porque às vezes faz tipo um calinho, a pessoa se acostuma com aquilo mal adaptado e não dói mais. Aí é que tá também, né? Ai, fraturou, no início machuca a língua, depois não dói mais nada. E ali pode estar começando a desenvolver um câncer de língua, né? Então, assim, se conseguir se olhar melhor, né? Geralmente só o lábio inferior que a gente consegue. E quando for no dentista, falando nós, que muitas vezes eu também não faço, de inspecionar a boca toda, levantar a língua, perguntar da família se tem alguém de câncer de boca. Nós pecamos muito nisso, muito, tá? Então, fica a dica também se tem algum colega vendo. Eu acho que isso a gente tinha que melhorar, principalmente na rede pública, que é um paciente atrás do outro, é dor, é extração, não dá tempo. Muitas vezes não é por mal, na maioria das vezes não é por mal, é porque não tem tempo. Né? Então, acho que isso tinha que começar a ser reavaliado. Pessoal aí, vocês aí que nos representam, não sei de que forma, mas daqui a pouco podia ter alguma, sei lá, uma consulta no mês de maio, só para olhar câncer de boca, sei lá, uma dica, né? Pedir para esse pessoal... Do dia da conscientização eu nem sabia. Aprendi com a doutora Tatiana que dia 31 de maio é o dia da conscientização do câncer bucal. Não significa que só no dia 31 ou só no mês de maio, né, doutora, a gente possa fazer essa investigação. Todo ano, todos os dias são dias, né?
Tá a Lúcia Isso. Lembe nos mandando um abraço, a Elizabeth Stalbos aí mandando parabéns para as grandes mulheres, a Jana Silveira entrou agora também, e a Heloísa quer saber quando é que eu vou estar no Pampa. Terça-feira que vem, Heloísa, eu vou estar lá. Essa semana eu dei uma folga, senão vocês acabam enjoando de mim. Mas, doutora, no adiantado da hora, e a gente sabe que a gente tem, todo mundo está... Ai, Jesus, tem mais pergunta aqui. Nossa, eu estou olhando aqui. Bom, vamos nessas duas últimas perguntas. Se precisar, a gente chama a doutora Tatiana outra vez para falar de outras questões que eu acho que esse momento de isolamento também está fazendo com que as pessoas aprendam um pouco mais sobre tudo, né? A gente está vendo aí as pessoas se virando nos 30. Perguntas, doutora. Doutora, mulheres grávidas, como fica o tratamento de câncer bucal? Existe ou se aguarda o nascimento? Se existe o tratamento para a mulher grávida ou se tem que aguardar o nascimento da criança? Olha, nunca escutei nada que não pudesse tratar, até porque, geralmente, se é no início, o tratamento é biópsia. É simples, né? Se depois tiver que fazer radioterapia ou químio, vamos esperar o neném nascer, amamentar, para depois fazer isso, tá? Eu vou me limitar respondendo isso, porque daí vai passar da minha alçada, já é a parte médica, não saberia responder mais do que isso. Gente, eu disse que era 2, mas tem mais 3 aqui, tá? 3 perguntas. O pessoal tá empenhado. A Terezinha... Olha! Terezinha Rodrigues mandando um abraço. O Luiz Hubert, meu super fã, meu queridão que me acompanha. Doutora, meu vizinho morreu de câncer no esôfago. E o cheiro da boca que saía dele, né? O cheiro da boca dele era terrível. No câncer de boca também tem cheiro ruim? Sim. Se já está bem desenvolvido, que nem aquelas fotos que nós vimos no início, tem um cheiro de podre, porque começa a ficar podre, né? São células ali, a higiene, a pessoa não consegue mais fazer higiene, até por dor. Então, sim, o odor é muito ruim, tanto de boca como, então, da orofaringe mais ainda. Boa. A Jéssica Serefim, uma querida, mandando um beijão para nós, minha amigona. Tem outra pergunta aqui. Existe casos diagnosticados em crianças? Não, de câncer de boca, nunca vi na literatura falarem, tá? Eu não vou dizer que não existe, provavelmente não exista. Eu nunca escutei, né? Mas não, eu acredito que não tenha. Isso é um dado pessoal meu, mas nunca li nada. Certo. Doutora, olha, se eu ficasse aqui, o pessoal fica, viu? Aí a gente ia ocupar até a noite, mas eu quero agradecer muito o seu tempo. A gente sabe que teve que parar o atendimento aí no consultório, deixar um momento específico para o nosso público aí dirimir dúvidas, conhecer um pouco mais sobre essa doença que afeta as pessoas e muitas vezes a gente não tem conhecimento. Eu gostaria, doutora, que a senhora deixasse uma última reflexão, um conselho, uma recomendação, enfim, que a gente possa passar aí para os nossos amigos internautas. Tá. O que eu sempre digo, e é uma verdade, a saúde começa pela boca. Como? Com as coisas que a gente fala, com os alimentos, com a mastigação, com o sorriso. Então, assim, não adianta, eu brinco com as minhas pacientes, não adianta cuidar do cabelo, da pele, da roupa, se não tem um sorriso, em primeiro lugar, saudável, né? Que não tenha mau hálito, que não tenha gengivite, que não tenha dente faltando no sorriso, até para ter aquele sorriso com vontade. Tem agora umas brincadeiras, né? O pessoal de máscara, olha uma mulher linda, quando tira a máscara e ela sorri, ela é horrível, né? Então, assim, a saúde começa pela boca, no que tu pensa, no que tu fala. Eu acho isso tão importante de falar, né? Porque às vezes a gente fica tão no fútil, que tem que ser dente claro, alinhado. Não é isso. Um bebê não tem dente, é o sorriso mais lindo que tem. Então, porque vem de dentro, é sincero. Então, acho que a gente tem que pensar o que fala, pensar o que come e
quanto mais a gente sorrir, mais a imunidade vai estar alta e a gente vai conseguir sair dessa esse ano melhor ainda. Acho que fica essa dica minha. O Gelson Luiz Guarda aqui mandando um abração para nós, perguntou sobre os riscos para fumantes. A doutora Tatiana disse que sim, né, que é um dos riscos, né, de quem fuma, né, poder adquirir o câncer de bucal. Aqui várias pessoas entrando. E, doutora, estão perguntando aqui como lhe encontram. Como me encontro? Eu tenho meu Instagram. Para atendimento. Tá, então tem o meu Instagram que pode me mandar uma mensagem, tá como doutora DRA Tatiana Beltrame. Aí arroba não, Instagram, né? Direto tu entra, que ali tem o meu endereço, telefone, tem tudo ali. Vai ser um prazer. Coisa boa. Doutora Tatiana, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Nessa quarta-feira, final de quarta, que continue aí fazendo mais pessoas felizes, deixando a boca e o sorriso mais alegre. Se Deus quiser. Um beijo para todos e obrigada também, Nádia, pelo convite. Obrigadão. Beijo. Tchau, pessoal. Um beijão aí para os nossos amigos e amigas que nos acompanharam. Divulguem a live, porque é importante. É saúde e é na boca. Beijo. Beijo.